Nessa aula, a gente vai falar um pouquinho sobre os óleos essenciais e a memória. A gente começou a estudar isso a partir de uma reportagem, se vocês colocarem aí no Google, com certeza vai aparecer vários jornais, né, divulgando, né, que os óleos essenciais, eles melhoram até em 226% a memória. Óbvio que a reportagem não conta muito, né? Só conta essa notícia, mas não conta detalhes, né? E aí a gente começou a pesquisar, procurar, né, o estudo científico relacionado. E aí a gente prometeu de buscar informações para trazer as informações do ponto de vista científico, né, sobre esses óleos essenciais. E para a mais bela surpresa da gente, né, a gente teve uma descoberta, né, ao menos, não é uma descoberta científica, mas é uma descoberta de estudos, né, que conduzem a gente para uma visão mais ampla ainda dos óleos essenciais, né. Qual que é essa visão, né? Que o olfato, né, à medida que a gente estimula o olfato, a gente consegue mudar coisas dentro da nossa cachola, né? Inclusive a memória, né? Então, a estimulação de cheiros, né, de aromas, né? Se for feito uma coisa constante, permanente, né? E trocando de aromas, né? A gente vai estimular a região encefálica, né? Em especial o sistema límbico, e depois a gente tem lá várias estruturas, né, que estão relacionadas à cognição e que estão relacionadas à memória. A gente vai usar alguns termos como neuroplasticidade, né, para quem não sabe, né, só para a gente contar para vocês, né, a palavra plasticidade quer dizer que há alguma mudança dentro da nossa cachola. E vocês vão ver que vai ter algumas mudanças, inclusive relacionadas a neurônios, né, então surgem algumas estruturas a partir dessas estimulações, né? Então, isso é interessante para a gente, né? Pensar que um aroma, né, consiga, né, estimular, né, a nossa memória e consiga, inclusive, mudar estruturas neurológicas dentro do nosso encéfalo, né? Qual que é o papel do olfato, né? Eu gostaria de chamar a atenção, né? A Célia vai começar com a anatomia, né, do sistema olfativo, né? E a parte da fisiologia, explicando um pouco, lembrar que a gente vai ter, a partir desse sistema, né, o sistema olfativo, a gente vai ter uma estimulação, né, da parte neurológica. Então, a gente vai tendo mudanças a partir do sistema olfativo. Isso é interessante para a gente, porque a gente vai começar a imaginar que os óleos essenciais, por serem aromáticos, sempre vão estar estimulando o nosso sistema nervoso central, e, em especial, a memória e a nossa cognição. Pessoas com uma rica, né, estimulação olfativa terá mais memória do que pessoas que têm uma pobre estimulação olfativa. E azar de quem perde o olfato, porque se não conseguir recuperar o olfato, dizem aí os estudos que, inclusive, tem chance de morrer mais cedo, né? Olha que coisa doida, né? Então, a gente tem, inclusive, né, estudos que mostram, né, essa relação, pessoas com problema, pouca estimulação olfativa, perda de olfato, a pessoa não perde só massa cinzenta na região encefálica, mas como ela também perde a vida mais facilmente do que pessoas com uma estimulação olfativa. Eu acho que muitas pessoas não conheciam isso, né? Para mim, achei um espetáculo, né, fazer, por isso que até que a gente abriu a aula hoje, né, para a gente ter mais informações sobre isso, né? Então, onde que os aromas agem, né? Nas células olfativas, né? E no sistema nervoso central. Então, a gente vai mostrar para vocês, né, essa estimulação olfativa e, ao mesmo tempo, né, as substâncias que agem sobre o sistema nervoso central, né? A gente tem vários efeitos, né? Então, não percam, não pisquem, né, que a gente vai começar. Vamos lá. Quando a gente fala em olfato, a gente está falando dos gânglios sensitivos do nosso crânio, certo? Porque o olfato ele vai estar presente, ligado aos nervos cranianos, ou seja, ele vai ter uma ação periférica, mas ele está muito ligado aos nervos cranianos que vão interpretar os estímulos que foram recebidos,
certo? Então, quando eu sinto o aroma de uma rosa, eu não simplesmente sinto esse aroma, eu sinto porque as minhas células nervosas captaram esse aroma, levaram para o meu sistema nervoso central para poder interpretar aquele odor que eu senti, o cheiro da rosa, certo? E aí a gente vai pensar na memória. É muito ligado mesmo o olfato na memória. Quantas vezes você passa na rua, sente um perfume, né, de alguém que passou? Na tua memória, você constrói um filme. Nossa, aquele perfume que eu usava naquela época, junto com aquela pessoa, naquele grupo, na escola, no teatro, aonde for. É a memória. Ela ressaltou a tua memória, certo? Por isso que a gente fala desses odores estarem muito ligados à nossa memória. E os óleos essenciais, por sua vez, eles têm uma capacidade muito grande de serem absorvidos pelo sistema olfativo e ser interpretado lá no sistema nervoso central. Lógico que quando a gente usa um óleo essencial, hoje, né, a gente vai pensar num óleo essencial para mudar algumas emoções do nosso dia a dia, de uma ansiedade, de uma depressão, de um medo, e assim por diante. Então, o óleo essencial tem essa capacidade. Como todos os óleos que a gente já viu até aqui, a gente já viu que alguns óleos, eles vão incidir na depressão, na ansiedade, né? E assim por diante. Então, vamos começar um pouquinho sobre a anatomia e a fisiologia deste sistema, né? Então, o sentido do olfato, ele vai depender do epitélio olfativo, ou seja, do tecido que está encarregado de sentir odores. E ele vai estar localizado lá nas partes mais superiores da cavidade nasal. Então, se eu pensar no meu nariz, lá em cima, lá na base da minha cavidade nasal, é que vai estar localizada esse epitélio olfativo. Então, ele vai apresentar um corte transversal das vias aéreas do nariz, lembra que a gente tem um septo, né? E com o epitélio olfativo do sistema nervoso central. Então, eu vou captar na base da minha fossa nasal, essa captação vai para um epitélio olfativo e dele vai para o sistema nervoso. Esse epitélio olfativo, ele vai ter inúmeros receptores neurais, né? Que são as células olfativas. São células especializadas que vão projetar microvilosidades. Essas microvilosidades que saem dessas células são os cílios, ou pelos olfativos, tanto faz o nome. São esses cílios, né, que vão detectar os diferentes odores. Então, o que eu tenho que pensar aqui em cima, lá na base da minha fossa nasal, eu tenho um tecido cujas células, elas são providas de cílios. E esses cílios estão encarregados em absorver gotículas de odor, certo? Os odores que são mais facilmente sentidos são as substâncias altamente voláteis. E os próximos, né, são os odores percebidos, são as substâncias extremamente solúveis em gordura. Então, vamos... Essa parte vocês entenderem, então, dos odores que são voláteis, eles são mais facilmente absorvidos. Sim. E os outros são os que estão solúveis em gordura. As substâncias voláteis, elas precisam atingir o ponto mais alto das fossas nasais, óbvio. E isso elas fazem por quem? Por meio do transporte aéreo. O transporte aéreo nada mais é do que a nossa respiração através das fossas nasais. Por isso que é importante a gente sempre ter o hábito de inspirar
pelo nariz. Porque não é só o ar que é importante entrar na fossa nasal. Os odores do ambiente também vão entrar por essa via. E esses odores são importantes, né? São importantes de serem reconhecidos, certo? O fator de solubilidade em gordura também vai facilitar a ação olfativa, porque essas membranas da célula olfativas, elas são formadas na maior parte de substâncias gordurosas. Então, aqueles cílios, eles vão ser impregnados de substâncias gordurosas. Se a substância odorífica está em substância gordurosa, ela vai se fundir melhor nessas estruturas. E aí, o potencial da membrana e a produção do impulso neural vai ser mais rápido para levar esses odores até o sistema nervoso central. Então, é importante destacar, né, sobre as substâncias aromáticas, que essas substâncias, elas são lipofílicas, ou seja, elas são ávidas, elas são amigas da gordura. Por isso que as substâncias aromáticas, elas são muito perceptíveis, né? Então, elas são mais fáceis detectadas e transmitidas ao sistema nervoso central, que é onde a gente vai interpretar o odor que a gente sentiu, tá? O que é isso? Senti o cheiro de uma rosa. Meu cérebro identificou que estava cheirando uma rosa. Agora eu não estou perto de nada, mas de repente eu senti cheiro de gás. Esse gás está vindo da onde? Do botijão de gás lá da cozinha. Essa percepção é importante porque eu sei o que está acontecendo. Então, se eu estou sentindo cheiro de gás, alguma coisa está acontecendo lá no fogão a gás. Então, isso é uma maneira de proteção até para a gente. Então, ter o sistema olfativo em boas condições é um recurso muito bom, porque ele, inclusive, cuida da nossa saúde, né? O paladar e o olfato, eles são sentidos químicos, tá? E o paladar, ele vai possuir receptores de gosto que são estimulados por substâncias químicas dissolvidas na saliva. Por que a gente está relacionando aqui o paladar e o olfato? Porque muitas vezes a gente comendo alguma coisa, a gente vai identificar aquele alimento não pelo paladar, mas pelo olfato, certo? Porque os receptores gustativos, eles têm um íntimo contato com os receptores olfativos, né? E eles auxiliam até a perceber a proximidade de seres, de objetos, que vão emitir essas substâncias voláteis. Então, se eu estou sentindo um perfume que está aumentando gradativamente, é porque eu estou perto de alguma coisa que está eliminando aquele odor. Pensa você chegando numa rua que está deserta, de repente sente cheiro de pão. Você vai atrás daquele odor. Que delícia de cheirinho de pão ou cheirinho de bolo. Óbvio que você vai estar perto de uma doceria, de uma padaria. Então, esse sistema olfativo vai te ajudar nessa procura, certo? E voltando lá no paladar e no olfato, eles estão muito ligados, muito próximos. Então, aqui a gente vai representar essa relação. Aqui você tem a fossa nasal. Está dando para ver a setinha? Sim, sério. Alguém? Sim. Dá? Sim, sim. Então, aqui, ó, você tem a fossa nasal. Lá em cima, você vai ter os receptores, né, as terminações nervosas, que nada mais são do que os dendritos de um neurônio, certo? Esses dendritos é que vão captar a sensação. Através do ar, eu vou sentir o aroma, um cheiro, que vai impregnar
essas terminações e vão ser levadas ao bulbo olfativo e vão ser levadas lá para o cérebro, tá? E aí a gente fala do paladar. O paladar vai ser sentido aonde? Aqui eu tenho a boca, aqui eu tenho a musculatura da língua. Se a gente reparar, essa língua não é lisinha aqui, ela tem um monte de reentrâncias e saliências. Essa estrutura aqui nada mais são do que as papilas gustativas, os sensores que vão captar o gosto do alimento que eu estou mastigando, certo? Então, eu vou mastigar, aqui eu tenho a formação dos dentes, a língua vai movimentar esse alimento dentro da minha boca, misturando com a saliva, que vai estar nas glândulas salivárias aqui próximas, certo? E vão dissolver esse alimento. Juntamente com a dissolução do alimento, eu vou ter também a liberação do gosto desse alimento, que vai ser captado nessas papilas gustativas. Só que mesmo sendo o gosto sendo captado, esse alimento ele vai liberar algumas gotículas de odor, que vão entrar por onde? Pelas guanas, porque aqui vocês estão vendo que tem uma abertura de ligação, e através das guanas, eles vão chegar nas terminações olfativas. Então, por exemplo, eu vou comer cebola, ai, cebola tem gosto ruim. Na verdade, a cebola não tem gosto, ela tem cheiro, certo? Vou comer uma pera, a pera não tem gosto, ela tem cheiro. Como eu estou mastigando a pera e ela está eliminando gotículas de odor que estão sendo captadas aqui no meu nervo olfativo, como o olfato e a gustação, elas estão bem ligadas porque elas fazem parte dos nervos cranianos, então esses nervos cranianos têm um ponto de encontro de todos eles, eu vou estar interpretando o que eu estou comendo. Ah, o meu gosto de pera está muito bom. Só que eu não estou sentindo o gosto, eu estou sentindo o cheiro da pera, certo? Só que eles são relacionados, tudo bem? Por isso que a gente colocou esse arquivo aqui sobre o paladar e o olfato, porque está interligado. Né? Então, como vai funcionar? Né? Esses receptores vão funcionar como receptores do olfato à distância, e a sensibilidade do olfato é muito superior do que os receptores gustativos. Os gustativos, eles são liberados só lá na boca e são absorvidos, mas vão levar, é lógico que vão ser levados lá no sistema nervoso central. Mas o olfato, ele é captado de muito maior distância, né? E, por outro lado, né, ele está desenvolvida uma capacidade de se adaptar, né? De maneira que você vai informar para o meu cérebro, né? Eu vou informar para o meu cérebro a captação de um odor. Seja ele bom, ou irritante, ou ruim, ele vai desaparecer rapidamente do meu sentido, certo? E é lógico que, se tiver um incômodo por conta desse odor, ele também vai desaparecer. Quer dizer que o cheiro vai desaparecer? Na verdade, ele não desaparece. Ele foi captado pelas glândulas, pelas terminações olfativas, foi identificada e deixou de incidir, deixou de estimular essas terminações. Você vê isso quando você põe perfume, né? Você se enche de perfume, eu estou sentindo o meu perfume. Daqui a pouco, você não sente mais seu perfume. E que perfume ruim, não está cheirando mais. Você vai lá e enche de perfume de novo. Quer dizer, a hora que você sai na rua, até a pessoa que está lá na outra esquina vai sentir o teu cheiro. Porque você não sente mais, porque a tua adaptação olfativa já eliminou esse excesso de cheiro. Mas as pessoas que estão longe de você
vão estar sentindo o teu cheiro por muito tempo, certo? Os receptores do olfato, eles vão estar localizados numa pequena área da mucosa nasal. A gente sabe que toda a fossa nasal, ela é forrada por uma estrutura de proteção, que é a mucosa. E lá no alto a gente vai ter a mucosa nasal, que vai ter os cornetos superiores, né? Que ela é colada no osso etimoide. Esse osso etimoide é um osso que é leve, é poroso, mas é que ele vai fazer a base da fossa, do final da fossa nasal, e vai fazer o contorno do meu arco ocular, certo? E é por onde ele vai ter a ligação dessas terminações nervosas lá do septo nasal, lá da mucosa nasal, lá para o sistema nervoso central, né? E aí eles vão ter dois tipos de células, as células olfatórias e as células de suporte, né? Aqui tem a explicaçãozinha lá do osso etimoide, né? Ele é ímpar, né? É um único osso, que ele vai estar no centro do crânio, então pensa lá no nosso crânio, no nosso encéfalo, ele vai estar protegendo, inclusive, o encéfalo, né? E ele está forrando aqui a parte dos sinos do nosso rosto, né? Então, ele vai estar entre as órbitas oculares e o teto do nariz. E ele é responsável por formar parte da parede medial da cavidade nasal, que é a fossa craniana anterior, e as paredes laterais da órbita, porque é por aqui que ele vai passar as informações lá para cima. E é um osso leve e esponjoso. A gente já vai ver ele já, tá? Então, os tipos de células que ele vai apresentar são as células olfatórias, que são os verdadeiros receptores e são constituídas de neurônios bipolares transformados. Quando a gente fala em neurônio bipolar, para quem já viu o sistema nervoso, a gente sabe que a célula nervosa ela tem um corpo celular, e do corpo celular vai partir inúmeros prolongamentos curtinhos, que são chamados de dendritos. E um prolongamento mais longo, que é chamado de axônio. Isso, normalmente, as células nervosas têm essa configuração. Mas algumas células nervosas especiais, elas têm algumas características diferenciadas. Os neurônios da região olfatória é uma delas, são neurônios bipolares, ou seja, ele vai ter dois prolongamentos só. Então, ele tem o corpo celular e tem dois prolongamentos. Um prolongamento vai ser o que vai dar origem aos dendritos, e o outro prolongamento é o axônio, que vai se ligar à célula nervosa posterior e assim por diante, até levar o sentido que a gente está recebendo para o cérebro, para o sistema nervoso central, certo? Então, o prolongamento periférico é grosso e vai terminar em numerosos finos, né, apêndices em forma de cílio, que é aquela terminação nervosa, que ficam embebidos numa camada de muco e que recobre a mucosa. Então, você viu lá naquele primeiro desenho as terminações nervosas, que elas são banhadas por muco. Isso é proteção também para essas terminações nervosas. E o prolongamento central atravessa a placa crivosa do etimoide, que é aquela placa óssea, que vai ter alguns crivos por onde vai passar esse ramo nervoso, e termina no bulbo olfatório do encéfalo. Aqui a gente vai ver ao vivo em cores, né? Então, eu tenho o bulbo olfativo. Esse bulbo olfativo aqui, ele vai reunir quem? Os impulsos sensores olfativos. Aqui, eu não sei se está dando para vocês perceberem direitinho, aqui eu tenho a mucosa olfativa,
que é a mucosa nasal. Aqui eu tenho as terminações nervosas. Essas terminações nervosas, elas vão captar a sensação. No caso aqui, é o odor, certo? Porque é um sensor olfativo. Esse sensor olfativo, ele vai levar essa sensação aonde? No bulbo olfativo, tá? Do bulbo olfativo, entra agora em cena o nervo olfativo. Ele vai pegar esse impulso olfativo e vai levar esses impulsos ao cérebro, aonde vai ser identificado o odor que a gente percebeu. Então, esses sensores olfativos estão nessa região aqui, e aqui tem mais ou menos a anatomia da nossa cabeça, né? Então, tem representado as narinas, a boca, a garganta e a traqueia, certo? Essa parte aqui a gente vai deixar para estudar em outra ocasião. O importante aqui é a gente entender o caminho do olfato, o caminho dessas gotículas olfativas que vão levar esse impulso lá para o bulbo olfativo. E do bulbo olfativo, ele vai pegar o caminho do nervo olfativo para levar lá para o cérebro. As substâncias voláteis, né, ao se porem em contato com esses cílios do receptor, acarretam a descarga de impulsos nervosos, que são propagados pela mesma célula até o segundo neurônio, localizado no bulbo olfatório. Então, é de uma célula para outra. As células de suporte, que são as outras células do olfato, são epiteliais prismáticas e não apresentam características de interesse especial. Quer dizer, são simplesmente células epiteliais. Quando a gente fala em célula epitelial, a gente está falando em células de pele, né? de revestimento. E ela é prismática, certo? A mucosa do órgão do olfato consiste em um espesso epitélio pseudoestratificado. Quando eu falo em pseudoestratificado, quando eu penso numa coisa estratificada, quer dizer que ela tem camadas. Aqui, esse epitélio é pseudoestratificado. Ele não tem camadas de célula, ele tem uma única célula. Já já a gente vai ver o desenho dele e a gente vai entender o que é esse pseudoestratificado, tá? E está lá numa densa lâmina própria. As células de sustentação são células cilíndricas, altas, dispostas perpendicularmente à superfície. Eu estou descrevendo aqui o que você vai ver no desenho já já. Na sua porção mais profunda, são muito mais estreitas que na superfície. E apesar, na parte mais superficial da membrana, estarem dispostas mais compactamente, uma pertinho da outra. E a forma mais ou menos cilíndrica induz a formação de uma membrana perfurada. Aí a gente vai contar o que a gente falou lá, certo? Olha aqui, o neurônio, ele é bipolar, lembra? Aqui tem o corpo celular com o núcleo e o prolongamento dos dendritos, que está captando, né? Está mergulhado no muco e está captando as gotículas de odor. E aqui ele vai formar um feixe, porque são várias células, vão formar um feixe que vão estar cruzando esses nódulos, né, esses poros do osso etimoide, vão levar para outra célula e assim por diante, certo? O que é um epitélio estratificado? Esse conjunto de células azulzinhas aqui, a hora que você olha, dá a impressão que são duas camadas de células, não dá? Por que dá essa impressão? Porque uma célula está com o núcleo aqui embaixo, a outra célula está com o núcleo lá em cima. A outra célula que está grudadinha nela, o núcleo está lá embaixo. A outra célula, o núcleo está lá embaixo. Mas a outra vai estar lá em cima, a outra lá embaixo, do outro lado. E assim por diante.
eu não tenho duas camadas de célula, é uma camada de célula só, intercalada uma na outra. São células epiteliais. Essas células, elas não têm muito espaço intersticial, ou seja, ela não tem muita substância entre elas, porque a função delas é proteção, é revestimento, tá? Só que elas deixam passar, é claro, os neurônios. E através desse osso etimoide, esses neurônios, olha lá atrás também tem mais, ali tem mais, vai levar as informações lá no bulbo olfativo. E esses bulbos, no bulbo olfativo, os axônios dessas outras células nervosas, que são os neurônios, vão formar outro feixe de axônio, que vão levar lá para a identificação lá no sistema nervoso central, certo? Lembra que quando a gente fala de célula nervosa, a gente sempre cita que essas células são protegidas por uma bainha de mielina. Aqui no sistema olfativo, não existe essa mielina, elas não precisam dessa mielina, que é de proteção e de levar o estímulo mais rápido. Elas são todas amieloides, elas não têm bainha de mielina, porque são nervos cranianos, eles são diretamente ligados no sistema nervoso central. Tá? E aí, as células olfativas, né? Os delicados prolongamentos, que são os dendritos, de células sensoriais ou olfativas, e os corpos estão situados mais profundamente, você viu que está mais dentro daquela camada de célula, e são assim capazes de atingir a superfície por meio dos interstícios deixados por elas. As células, elas têm um pequeno espaço, e é através desse pequeno espaço que os axônios vão passar por elas, né? Abaixo dos núcleos, as células de sustentação do olfato tornam-se mais delgadas, ficando seu citoplasma nessa região, reduzido a pouco mais que uma fita. Então, vocês viram lá os tamanhos diferentes das células. Essas se estendem até a delgada membrana basal, e as células basais, que são mais ou menos triangulares, estão dispostas irregularmente na camada mais profunda do epitélio. Certo? As células sensoriais ou olfativas são do tipo de célula nervosa bipolar do olfato e vai possuir em cada extremidade de seu corpo um prolongamento. Um é o dendrito e o outro é o axônio, tá? É uma característica um pouco diferenciada da maioria das células nervosas do nosso corpo. As células sensoriais, para quem já viu o sistema nervoso, está conseguindo visualizar direitinho as células, os neurônios do sistema nervoso central, por enquanto. As células sensoriais, como as células de sustentação, estão dispostas perpendicularmente à superfície, tá? O corpo celular está encaixado entre as células de sustentação, na região onde essas são muito estreitas. E o núcleo das células sensoriais do olfato constitui a zona espessa de núcleos redondos. Foi o que a gente viu lá naquele desenhinho lá. Um pouco mais sobre essas células, né? Os dendritos das células bipolares sobem até a superfície, entre as células de sustentação, e na superfície, cada dendrito se alarga, formando uma vesícula olfativa, e a partir dessa, delicados filamentos, os cílios olfativos, estendem-se para a superfície, para captar a sensação. O axônio de cada célula sensorial do olfato passa da membrana epitelial para a membrana própria, reunindo-se de forma em feixes de fibras nervosas olfativas. Foi aquilo que eu representei lá naquele desenho. Deve ter outro desenho daqui a pouquinho. Aí vem as glândulas de Bowman. Por que esses cílios, eles conseguem
captar, os cílios dos neurônios, conseguem captar melhor quando ou é uma aromática ou é um óleo essencial, porque eles têm um veículo oleoso. E essa glândula de Balme aqui é uma glândula responsável em produzir substâncias que vão estar sempre banhando essas terminações nervosas, certo? Então, as glândulas de Balme, inclusive, elas estão limitadas à área do olfato. Agora, se tem uma injúria no tecido olfatório, o que acontece? A gente perde a característica olfativa. Agora, a gente vai entender por que, quando a gente está resfriado, a gente não consegue sentir cheiro. Porque lembra que a fossa nasal, ela precisa estar próxima daquela terminação nervosa para captar os odores, certo? Para levar para o bulbo olfatório. Se essas cápsulas de Balme aqui, glândulas de Balme, estão protegendo esses cílios, a gente consegue sentir odor. Mas se eu estou resfriada, o próprio resfriado vai fazer com que a mucosa da minha fossa nasal produza mais muco para proteção do meu tecido epitelial de revestimento interno, que é a mucosa. Então, aumenta o muco. Se aumentou o muco, ele interrompe a captação do odor pelas terminações nervosas. Aqui está o desenho que eu queria. Aqui, só para recapitular, que é o osso, que está com aquele poro. Aqui eu tenho as terminações nervosas, olha lá os cílios, que estão banhados pelo muco, certo? O muco da fossa nasal. Só que esses cílios aqui, eles são banhados também através dessa glândula de Balme aqui. Essa glândula ela vai produzir uma substância que vai lubrificar essas terminações nervosas. Então, se eu aumento o muco aqui, eu interrompo a captação desses cílios. Então, essas gotículas de odor que estão por aqui, elas não vão conseguir chegar na terminação nervosa. E olha lá, terminação nervosa, corpo do neurônio, o axônio, e os axônios aqui, eles vão se juntar, formando um feixe, passar por dentro dessa cavidade óssea e vão passar essa sensação para os dendritos da próxima célula nervosa. Aqui você tem a representação de uma célula nervosa, de um neurônio, que tem o corpo celular com o seu núcleo e tem os dendritos. Os dendritos são as responsáveis em captar essas sensações e levar lá para o axônio, certo? E esse axônio vai terminar também com um feixe de prolongamentos e que vai estar ligado à próxima célula nervosa e assim por diante, até chegar lá no sistema nervoso central para identificar. E aqui é aquelas células de apoio que a gente falou, certo? Que é o epitélio olfatório lá, olfativo. Então, os condutos das glândulas de Balme atravessam o epitélio, abrindo-se na superfície, que é isso aqui, atravessa esse epitélio e vai abrir na superfície, tá? Essas glândulas vão produzir uma secreção fluida, que provavelmente remove a delgada camada de fluido, que banha constantemente os cílios olfativos na superfície do órgão. Então, ela está... Espera aí que foi uma a mais. Ela está banhando essas terminações aqui, para poder estar sempre limpinha essas terminações, para poder captar a sensação, certo?
E assim, os gases responsáveis pelos odores vão se dissolver nesse fluido, afetando assim os cílios olfativos e vão ser captados. Esses feixes de fibras nervosas olfativas vão estar encontrados lá na lâmina própria do axônio amielínico, tá vendo? Axônio amielínico, quer dizer que esse axônio não tem a proteção da mielina, da bainha de mielina, das células sensoriais do olfato. Em conjunto, constitui o nervo olfativo, que vai penetrar na caixa craniana através da lâmina crivada do etimoide, que a gente viu lá, indo atingir o cérebro, ou seja, para ser identificado. Aqui, a gente termina, assim, bem resumidamente, a fisiologia e anatomia do sistema olfativo. Tem muito mais coisa? Claro que tem. Só que para o estudo de hoje, que a gente precisa mais da captação de odor e saber que esse odor vai ser levado lá para a identificação no cérebro e lá no sistema nervoso central, ele vai ter uma função, porque aqui o odor que a gente está se referindo não é qualquer odor, e sim é o aroma que um óleo essencial vai penetrar pela nossa cavidade nasal para poder incidir nessas terminações nervosas de odor, certo? Então, aqui a gente vai ver alguns estudos científicos, eu tenho pouquinhos estudos científicos bem resumidos, sobre essa relação do óleo essencial, do olfato e da memória, aonde a memória entra nessa relação de olfato e óleo essencial, que é muito importante, tá? Então, a gente tem aqui, começa com 2 estudos científicos de 2019 e 2022, né? Que é uma relação, né? A estimulação olfativa ao longo da vida pode ter um efeito salutar no cérebro, que pode ser semelhante ao conceito de reserva cognitiva, em que pessoas que tiveram altos níveis de estimulação cognitiva na vida são protegidas da neuropatologia da demência, de Alzheimer. Então, olha que importante que é esse estudo. Se você tem uma reserva cognitiva relacionada com a estimulação olfatória, você elimina em muito a causa, né, neuropatológica de uma demência, de um Alzheimer, né? Aí, tem outros estudos, né, em 2019, ele afirma que os analfabetos têm 2 a 3 vezes mais probabilidade de desenvolver Alzheimer. E aqui a gente entra com uma coisa importante, que particularmente é triste, mas é importante. Por que os analfabetos? Porque eles têm uma cognição muito menos desenvolvida. Eles não têm esse desenvolvimento cognitivo. Por isso que é mais fácil a probabilidade de ter Alzheimer. Então todo mundo vai ter? Claro que não, certo? Assim como todo mundo que é extremamente estudado não vai ter o problema lá desenvolvido do Alzheimer. Tem extremos, tá? E tem em todos os casos, eu vou ter a possibilidade de desenvolver o Alzheimer, mas a maior probabilidade é nesses casos aqui, certo? Principalmente por conta do olfato e da cognição. Disfunção olfativa e mortalidade, um estudo de 2021. É um estudo de corte, 3.503 participantes de 40 anos ou mais. 5 anos de estudo, quer dizer, eles ficaram estudando esse pessoal por 5 anos. Tá? E com o resultado do estudo, a associação entre a disfunção olfatória objetiva e mortalidade permaneceu após ajustes adicionais para a bateria de avaliação cognitiva
e depressão entre idosos. Tá? Conclusão, né? Os achados sugerem, aqui está entre aspas, porque foi tirado literalmente do texto, né? Os achados sugerem que a disfunção olfatória objetiva está associada ao aumento da mortalidade entre idosos, além do seu efeito na qualidade de vida e a associação de disfunção olfatória com a mortalidade tem implicações para a saúde física e cognitiva. Por que isso acontece? Porque com a idade, alguns idosos, eles começam a ter deficiência na captação olfatória. Eles perdem o olfato, certo? E com essa perda de olfato, a gente tem também, consequentemente, a perda da massa cinzenta do encéfalo. A massa cinzenta nada mais é do que a parte dos corpos celulares dos neurônios, que são responsáveis em captar as sensações. Então, se eles têm deficiência nessa região do encéfalo, eles vão ter uma disfunção olfatória muito maior, e é lógico que eles vão ter uma saúde física e cognitiva bem diminuída. Por isso que, assim, a mortalidade vem mais rapidamente. Outro estudo sobre o olfato, né, de 1984 e 2004, demonstraram que à medida que as pessoas envelhecem, a deteriorização de sua capacidade olfativa ocorre antes da deterioração de suas habilidades cognitivas. É uma consequência. A habilidade cognitiva está ligada ao olfato, mas ela vem depois da perda do olfato. Olfato e substância cinzenta é um estudo, aliás, é um estudo de 2010, são dois de 2010, 2013, 2014 e dois de 2014. Eles demonstraram que a perda olfativa resulta em uma perda significativa da substância cinzenta e branca em cérebros humanos. Quando a gente fala da substância cinzenta, a gente se relaciona ao corpo celular do neurônio. E a parte branca é o axônio, que é o prolongamento mais longo do neurônio. Olfato e cognição, estudo de 2020 e 2021, afirma que a COVID-19 normalmente resulta em perda olfativa e pode resultar em perda cognitiva a longo prazo, certo? Então, muitas vezes você fala assim, puxa vida, a pessoa teve COVID e parece que ela perdeu a memória, está com dificuldade de gravar coisa. Ah, ela perdeu o olfato, está difícil de sentir certos odores. E isso acontece realmente, né? Em alguns casos, a COVID, ela proporcionou mesmo a perda olfativa. E isso pode levar a longo prazo à perda cognitiva também. Outro estudo de 2022 demonstraram que comparações de exames de ressonância magnética de indivíduos pré- e pós-infecção revelaram deteriorização neural que se assemelha a uma década de envelhecimento em regiões do cérebro que recebem projeções do sistema olfativo. Quer dizer, o cérebro envelhece uma década em poucos minutos em projeção do sistema olfativo. A redução da substância cinzenta, um estudo de 2017, identificaram que e associaram, né, que pacientes com rinocinusite crônica e uma disfunção olfativa grave, com uma redução na substância cinzenta nas regiões olfativas do cérebro relacionadas ao aprendizado e à memória. Quando a gente fala de substância cinzenta, a gente fala das células olfativas também,
sempre o corpo celular, ele vai formar a massa cinzenta. Só que na região encefálica, lá no cérebro, eu também vou ter essa camada de substância cinzenta que é formada pelos neurônios, pelo corpo celular dos neurônios, certo? E que está relacionado principalmente ao aprendizado e à memória. E em pacientes com rinocinusite crônica, se eu tenho rinocinusite, eu tenho um acúmulo de muco aonde? Na terminação nervosa olfativa. Então, eu vou prejudicar o meu olfato, tá? Com disfunção olfativa grave, foi observada a redução da massa cinzenta no giro reto, córtex orbitofrontal, tálamo e ínsula. Quer dizer que são regiões do meu encéfalo que ficam comprometidas por conta dessa disfunção olfativa que o rinocinusite proporciona. A gente organizou e as referências bibliográficas... Vai falar de interações de vários óleos essenciais, né? Porque no estudo principal que desencadeou toda essa aula, né? A gente tem lá 7 óleos essenciais que são citados. Então, esses óleos essenciais, a gente foi pesquisar as interações, com quais medicamentos tem interação. E a gente descobriu aí que tem algumas interações sérias, né? Tem algumas moderadas, tem algumas leves, né? O que é uma interação? É quando a gente tem, às vezes, a inibição de um efeito de um medicamento, ou a gente pode ter exacerbação, né, Paulinho? E aí a gente tem que tomar muito cuidado, né? Exatamente. Tem as duas vias, né? A interação pode ser positiva ou pode ser negativa. Se for negativa, é perigoso porque você toma o medicamento e com a interação você perde a ação daquele medicamento que você tomou. E quando é positiva, vai exacerbar a ação. Então, você está tomando um medicamento e pode aumentar a ação desse medicamento. E, às vezes, pode extrapolar isso, né? No caso, vocês vão ver aí, tem alguns casos de interação, por exemplo, com medicamentos para diabetes, que a pessoa toma o medicamento para diminuir o açúcar, e aí o que acontece? Tem uma interação com um óleo essencial que você está usando, exacerba isso, e você cai demais a taxa glicêmica e fica até perigoso, porque vocês sabem que menos a taxa glicêmica menor é mais perigoso do que a taxa glicêmica alta. Você pode chegar até num coma diabético por causa disso. Então, vamos ver isso aí, deixa eu parar de falar, vamos ver aqui. Então, vamos começar com a lavândula angustifolia. Então, vamos ver quais são as interações que esse óleo essencial pode causar. Potencial interação, uma interação moderada. O moderada é quando não chega a exacerbar demais, né, ou atrapalhar demais a utilização desses medicamentos. Vamos ver quais são. A gente sabe que não importa a via de utilização. Pode ser inalada, pode ser pela pele, pode ser... A gente não gosta, mas tem muitas pessoas que fazem a ingestão do óleo essencial. Então, olha, com barbitúricos, benzodiazepínicos e medicamentos hidrato de cloral e zolpidem. Barbitúricos é para problemas neurais, né? E benzodiazepínico é os diazepam da vida, aqueles que você vai ter uma ação de sedação. Os citrussinenses é um outro óleo essencial que nós vamos ver quais são as interações. Os citrussinenses é a laranja doce. A interação dos citrussinenses é do tipo sério, ou seja, ela é
bem agressiva a interação. Então, olha, tem todo esse monte aí de medicamentos. As estatinas, você sabe quais são, né? Para tirar colesterol e triglicerídeos. Os antibióticos quinolonas, o celiprolol, a ivermectina, o bosentana, o etoposide, o fexofenadina, o giliburita, o glibentlamida, o irinotecano, a rifampicina, que é um antibiótico também, talinolol, torcemida, varfarina e assim por diante. São vários, então precisa tomar muito cuidado com a nossa amiga laranja doce. Se você for usar a laranja doce, faz o uso bem separado desses medicamentos. Então, ela depende do medicamento, ela vai potencializar, depende do medicamento, ela vai cortar. Estudar esses óleos essenciais cítricos, né, é assustador. Só para vocês imaginarem, né, a Citrus Paradise, né, que a gente está falando aqui daquela laranja, né, que os americanos gostam muito, né, ela é bastante perigosa. As pessoas vão parar no hospital por conta de um copo de suco de laranja, só para vocês imaginarem, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esses medicamentos, né? De uso para essas interações não foi definida uma via de uso. Então, você pode fazer uso ou dérmico ou aspirando, vai causar o mesmo problema, dependendo do medicamento, serviu a quantidade de medicamentos citados. É importante observar que o uso concomitante com o óleo essencial e os medicamentos a seguir nas interações moderadas, se tiver reação adversa, suspender o uso do óleo essencial. Não vai suspender o medicamento. Quem suspende o medicamento é médico. Então, se você está fazendo uso de óleo essencial, suspende o óleo essencial. E aí vai avaliando, ver se aconteceu, se acabou a reação adversa. Olha a quantidade de medicamentos aí de interação moderada. Aqueles anteriores faziam uma indicação grave. Esse daqui é uma interação moderada. Pode acontecer ou pode não acontecer. Vai depender da pessoa. Então, é a quinidina, a loperamida, a cisaprina, a eritromicina, os corticosteroides, a verapamil, a diltiazem, a ranitidina, a cimetidina, a neufilazir, a indinavir, a amprenavir, a itaconazol, a cetoconazol, a vindesina, a vincristina, a vinblastina, que são utilizados para problemas de quimioterapia, e esse etoposide, que também é medicamento para quimioterapia. Outro óleo essencial, Eucalyptus globulus. A gente usa bastante esse óleo essencial, né, de Eucalyptus globulus. Então, a gente precisa tomar cuidado com a interação desses óleos. Então, tem um estudo científico de 91, ó. É bem velhinho já esse estudo, tem 30 anos esse estudo. O 1,8-cineol causou um aumento de 95 vezes na permeação do fluoracil na pele humana, sugerindo importância como intensificador de permeação cutânea. Então, esse 1,8-cineol do Eucalyptus globulus, ele vai aumentar a permeabilidade, vai aumentar a quantidade de óleo essencial que vai penetrar pela pele. Outros estudos científicos, também já bem antiguinhos, do século passado, é gozado falar isso, mas 1,8-cineol possui interações com as enzimas do citocromo P450, em ratos, em especial, esse CYP2B1 e CYP3A2. Vamos ver quais são
os medicamentos que fazem parte desses grupos. Então, no CYP3A2 é o amoxil, o propaferon, o moxifloxacina e o cetoconazol. E o CYP2B1 é o cetoconazol também, o fluconazol, o omeprazol, que são todos para o estômago, né? E a rifampicina, que é um antibiótico. Então, precisa tomar cuidado. Observação importante, a dose, observa que pode dar reações alérgicas. Nesse caso, quando tem reação alérgica, interromper o uso do óleo essencial. Como a gente sempre fala, não interrompe o uso do medicamento. Tinha medicamento para o estômago, principalmente tinha rifampicina aí, que é um antibiótico importante para gram-negativo. Você não pode interromper a utilização, mas se tem reação adversa, para um pouco de usar o óleo essencial. Quando acabar de usar o medicamento, volta a usar o óleo essencial e avalia se vai dar outra reação alérgica. A ação do óleo essencial do eucalipto reduz significativamente a glicose em animais, o que pode aumentar a ação de medicamentos para diabetes. Então, é aí que é aquela hora que eu falei. Precisa tomar cuidado, porque pode exacerbar a ação do medicamento e pode reduzir muito a glicose. Foi feito em animais. Eu não sei se os animais foram homenzinhos também. Possível interação com medicamentos hipoglicemiantes e insulina. Observar que pode potencializar o uso de plantas medicinais com ação hipoglicemiante, como a pata de vaca, a carqueja e o pau-ferro. Outra ação do óleo de eucalipto, ela pode interferir fracamente nas enzimas responsáveis pelo metabolismo desses próximos medicamentos. Fracamente quer dizer, pode acontecer, pode não acontecer. Os AINES, né, que são os anti-inflamatórios não esteroidais, os inibidores da bomba de próton e o acetaminofém, o paracetamol, para medicamentos antiepiléticos e os moduladores imunológicos. Então, a gente precisa tomar cuidado, mas avaliar, porque é bem fraca a ação que pode ocorrer. Outra ação do óleo de eucalipto, esse 1,8-cineol, é importante esse 1,8-cineol, né? Por isso, ter interação com uma série de medicamentos. Outros, antihipertensivos, antidepressivos, antipsicóticos, antihistamínicos, antibióticos, anestésicos, pentobarbital e outros barbitúricos que vai ter a ação no sistema nervoso central. Outro, a menta-piperita. Menta-piperita, a gente tem a apresentação de interações. Vamos ver, o hortelã-pimenta pode causar o quê? Doses elevadas do óleo essencial de menta-piperita podem interferir fracamente. Então, pode acontecer e pode não acontecer nas enzimas responsáveis pelo metabolismo de medicamentos e pode reduzir o efeito ou pode aumentar a biodisponibilidade, aumentando, acelerando a biodisponibilidade do medicamento, fazendo ele agir mais rapidamente, aumentando os níveis sanguíneos da droga e intensificar a sua atividade. Todos esses aí, ó, ciclosporina, codeína, pentobarbital, midazolam, fluorouracil, antibiótico oxitetraciclina, os anti-inflamatórios não esteroidais, os inibidores das bombas de próton. Inibidor da bomba de próton é aqueles que vão agir como se fosse a aspirina. Acetaminofém, o paracetamol, antiepiléticos, antidiabéticos e moduladores imunológicos. Potencial de interação com a menta-piperita, com potencial moderado de interação. Aí já é um pouco mais séria a interação. Podem ter reações adversas e interromper o uso, como a gente já tinha recomendado. Todos esses medicamentos aí, anticoagulantes,
anti-inflamatórios não esteroidais, inibidores da bomba de prótons, ciclosporina, losartana, eritromicina, fexofenadina, teofilina, aminofilina, levotiroxina, amitriptilina, haloperidol, ondasterona, propanolol, verapranil, diazepam, carizopronol, nevifinavir, metadona, acetobutanol e amprenavir. Então, tem de todos os tipos aí. Medicamento para problemas pulmonares, medicamentos antibióticos, medicamento para o coração, anti-inflamatório, anticoagulante, reduzir a ansiedade e tudo mais. Rosa damascena, medicamentos que podem interagir com esse óleo essencial da rosa damascena. Potencial de interação moderado. É importante observar que o uso concomitante é interromper o uso do óleo essencial em caso de reação adversa. Isso a gente falou em todos os óleos essenciais. É muito importante isso. Barbitúricos e sedativos. Outras interações com aspirina, esse tipo de interação tem um baixo potencial de interação, mas será importante observar e ter cuidado com o uso concomitante com o medicamento e o óleo essencial, porque se aumentar a ação da aspirina, pode causar pequenas hemorragias na pessoa. São apresentadas interações do óleo essencial da Rosmarinus officinalis, que é o alecrim. Alecrim a gente usa bastante. Então, vamos ver o que o alecrim pode causar com interação com medicamentos. O óleo essencial de Rosmarinus officinalis pode interferir em enzimas que metabolizam os seguintes medicamentos. Vamos ver. Os anti-inflamatórios não esteroidais, os inibidores da bomba de prótons e o acetaminofém, paracetamol. Devido à presença do 8-cineol, pode interagir com os antiepiléticos, moduladores imunológicos, antidiabéticos, antihipertensivos, antipsicóticos, antihistamínicos, anestésicos, com o pentobarbital e outros barbitúricos. Esse 1,8-cineol é violentíssimo, então precisamos tomar cuidado com ele. Interação moderada, também com os antihipertensivos, inibidores da enzima conversora da angiotensina, então vai aumentar a pressão arterial, beta-bloqueador de canais de cálcio, sulfonilureias, álcool, então, a cachaçinha também não pode. Insulina, levotirosina, rosiglitazona, metformina, furosemida, hidroclorotiazida, lítio e dexorubicina. Então, com medicamentos que a gente toma para diurese, né, como a hidroclorotiazida e a furosemida, e importantíssimo para pessoas que têm problemas com lítio, né? Tem problema de bipolar, isso. Possíveis consequências. Pode não ser necessário evitar o uso, contudo, será importante observar que o uso concomitante pode causar reação. Então, interrompe o óleo essencial. A gente que organizou. Agora para a questão dos óleos essenciais e a memória. Vocês vão ver que tem uma série de informações importantes, né? Além das interações, então a gente viu as interações, né? São 7 óleos, né? 7 óleos que a gente vai ter aí na utilização desse estudo principal, que eu vou chamar atenção quando a gente chegar nele, né? A gente vai ver uma série de outras informações antes, né? Que a gente vai ter como fundamento, né? Então, pressuposto importante. A gente tem um estudo aí de 2018. O contexto do estudo, então, o cérebro humano sofre um declínio lento, mas progressivo, de funções à medida que envelhece. E essas mudanças são particularmente profundas no processamento cognitivo. Então, a gente tem afeta, né, as funções
à medida que a gente vai envelhecendo, mas a gente afeta muito a cognição. Fundamentos, né? O potencial contribuinte para essa deterioração, né, é o declínio gradual do funcionamento de múltiplos sistemas. Então, os sensoriais e os efeitos que eles têm sobre as áreas do cérebro, que mediam, né, a função cognitiva. Então, olha lá, a gente tem uma série de sistemas sensoriais, né, que a Célia já falou, na cabeça, né, a visão, a audição, o olfato, né, o paladar, e assim por diante, né. A gente vai tendo uma série de funções, né, que vão caindo, né, e à medida que declina, vai atingir a parte cognitiva, né. Um pressuposto, então, adultos mais velhos, a capacidade diminuída e tipicamente observada no sistema visual, auditivo, mastigatório, olfativo e motor, e esses declínios relacionados à idade estão associados tanto a um declínio na proficiência cognitiva, quer dizer, a gente não consegue mais processar tanto quanto a gente processava antes, quanto a perda de neurônios em regiões do cérebro. Então, a gente não tem só uma queda da cognição, a gente tem, inclusive, o comprometimento neurológico, né, dos neurônios. Uma hipótese, né, com a perda da audição, visão e habilidades mastigatórias, comprometimento olfativo e declínio motor acompanham a perda cognitiva. Então, esses sistemas, né, à medida que a gente vai perdendo, né, a função deles, a nossa cognição vai junto, né, logo em seguida, né. E aí vem a hipótese, né, será que a melhora do funcionamento desses sistemas pode auxiliar na restauração das habilidades cognitivas em adultos mais velhos? Olha que pergunta interessante, né? À medida que eu vou estimulando a minha mastigação, a minha visão, a minha audição, o meu comprometimento olfativo, né, o declínio motor, eu vou recuperando essa cognição, e vocês vão ver que sim, né? O cérebro humano parece exigir muita estimulação para manter sua eficácia, né, cognitiva, à medida que as pessoas envelhecem. O enriquecimento ambiental pode auxiliar sua manutenção e recuperação. Quando eu falo aqui em enriquecimento ambiental, é o tipo de música que eu ouço, canto de pássaros, a estimulação física, né? Então, exercício físico. A gente pode pensar naquelas pessoas que ouvem música clássica, a gente pode pensar naquelas pessoas que veem bons filmes, a gente pode pensar numa série de estimulações, inclusive a própria mastigação, vocês viram aí, né? O ato de mastigar, né, faz também com que haja estimulação neurológica. Olfato e depressão. Olha que coisa interessante, né? A relação da depressão com a perda do olfato. A perda da estimulação olfativa correlaciona-se com pelo menos 68 distúrbios neurológicos amplamente distintos, incluindo a depressão. Então, você imagina, né? Tem 68 distúrbios neurológicos relacionados com a questão da estimulação olfativa. E levantamos, né, a possibilidade de que essa relação possa ser casual. Perda de olfato, distúrbios neurológicos que vão se manifestar. Olha que coisa maluca que é isso, né? Então, a hipótese, né? Parece possível que a perda olfativa torne o cérebro vulnerável à expressão dos sintomas desses distúrbios neurológicos, enquanto o enriquecimento olfativo diário pode diminuir o risco de expressão desses sintomas, né? Então, se eu tenho uma estimulação olfativa, eu ajudo a recuperar, né, a capacidade cerebral, né, inclusive, né? Então, ajuda a evitar o surgimento desses distúrbios neurológicos. Um outro pressuposto, né, essa situação se assemelha à reserva cognitiva. Diz, o que é essa reserva cognitiva? A gente já sabe, por exemplo, uma pessoa que estuda uma segunda língua, né, estrangeira, a pessoa, ela consegue retardar, por exemplo, o surgimento de um Alzheimer em 5 anos. Isso é uma reserva cognitiva, né? Então, se eu faço uma série de exercícios, sejam eles visuais, olfativos, auditivos, né, gustativos, né, de mastigação, exercício, eu ajudo tendo uma reserva. E essas doenças neuropáticas, né, elas vão sendo retardadas, né? Não quer dizer que às vezes a gente evite completamente. Elas podem se manifestar depois, lá bem na velhice, né, lá no final da vida, né? Expressar o déficit funcional da memória por meio do efeito cumulativo da estimulação intelectual. Um pressuposto, né, essas relações também se assemelham à resposta funcional de modelos animais de distúrbios neurológicos humanos. Então, os animais estimulados, também eles retardam o envelhecimento lá da região encefálica, né? À medida que o ser humano é muito parecido, né, ao enriquecimento ambiental, que os animais continuam a apresentar a neuropatologia induzida, né, mas não expressam os sintomas como um ambiente padrão com estimulação sensório-motora restritiva. Então, se eu pego um bichinho lá e coloco dentro de uma gaiola, onde tem uma série de estimulações,
mesmo que ele tenha aquela neuropatologia, ele não expressa essa doença, quer dizer, retarda o surgimento dessa doença. Mas se eu coloco lá o ratinho dentro da caixinha, dentro da mesma gaiola, e não tem nada de estimulação do ambiente, ele vai ficar doente e vai se manifestar essa neurodegeneração. Então, a neurogênese, o que é a neurogênese e os óleos essenciais, né? Neurogênese é a formação de a parte neurológica, novamente. A gente sabe que tem uma certa limitação, mas a gente consegue estimular essa neurogênese, né? A formação de outros neurônios, né? Então, um estudo de 2018 demonstraram que a exposição a vários óleos essenciais, isoladamente por 30 minutos, né? Ao longo de 3 meses, induziu neurogênese tanto no bulbo olfatório quanto no hipocampo. A gente vai lembrar que o hipocampo é extremamente importante, né, ligado nessa parte cognitiva, de memória, de exercício, de atividade, de postura, né? Então, a gente tem uma série de atividades e que ele teve uma formação de uma nova neurogênese, né? Não só no bulbo olfatório, mas também no próprio hipocampo. Pressuposto importante, né? Um estudo de 77. Então, afirmam que o sistema olfativo é o único sistema sensorial que possui projeções diretas para o sistema límbico, né? Crucial para a memória e as emoções, e que é mais relevante, né? Então, dentre os sistemas, né, sensoriais, o olfativo é muito importante, né? E os outros sistemas? Os demais sistemas sensoriais têm conexões indiretas com essas regiões através do tálamo, né? Esse acesso único aos sistemas de aprendizagem e memória do cérebro pode permitir que o sistema olfativo previna ou reverta a deterioração desses sistemas, né, por meio da ativação neural direta. Então, a estimulação a partir da parte do sistema olfativo, a gente pode ter uma regeneração do sistema nervoso central. Enriquecimento olfatório. Gente, esse é o estudo que eu falei para vocês, né? Esse foi o estudo, se vocês forem pesquisar lá, né? Memória melhora em idosos 226%. Vocês vão encontrar referências a esse estudo que foi de 2023. Vamos conhecer um pouco esse estudo, algumas informações a mais. O contexto do estudo, então, a perda cognitiva em idosos é um problema crescente em nossa sociedade. Pegue qualquer sociedade, seja europeia, seja chinesa, seja japonesa, seja brasileira, a gente vai tendo uma perda crescente, né, na sociedade. A necessidade de desenvolver tratamentos domiciliares simples, quer dizer, no dia a dia, né, baratos e eficazes. O objetivo do estudo foi explorar o uso do enriquecimento olfatório noturno para melhorar a capacidade cognitiva em idosos saudáveis. Então, aqui, o estudo se desenvolveu onde? À noite, né? Quando dormia. Olha que coisa legal, né? A gente pode pensar na recuperação da nossa memória a partir de uma estimulação à noite, noturna, né? Enquanto a gente dorme. Foi um ensaio clínico randomizado e controlado. 43 idosos do sexo masculino e feminino, com idades entre 60 e 85 anos, divididos em grupos com enriquecimento olfativo ou controle, né? Então, tinham lá recebimento, né, do olfato ou não, né? A intervenção. Os indivíduos do grupo enriquecido foram expostos a 7 odorantes. Calma que a gente já vai conhecer esses odorantes, diferentes por semana. 1 por noite. Então, cada noite ele recebia um óleo essencial, durante 2 horas, né? Utilizando aí um difusor de odorantes. Então, era usado o difusor no quarto, né? Os indivíduos do grupo controle tiveram a mesma experiência, com quantidades mínimas de odorante. Quer dizer, eu coloquei uma quantidade tão insuficiente que não vai ter estimulação. O controle do estudo, então foram feitas avaliações neuropsicológicas e exames de ressonância magnética funcional. Foram realizados no início do estudo e após 6 meses. Então, aqui a gente fez, o estudo foi durante 6 meses, né? Foi observada, né, como resultado, uma melhora estatisticamente significativa de 226% no grupo enriquecido em comparação ao grupo controle, né, no teste de aprendizagem auditiva verbal de Rey, né? E foi observada a melhora no funcionamento do fascículo uncinado, já vou falar dele, esquerdo, né, conforme a avaliação pela difusividade média, né? Então, a partir dessa difusão dos aromas, né, teve uma melhora importante, né, significativa, 226%, e melhorou aí o funcionamento desse fascículo uncinado esquerdo. Demonstraram que mesmo um enriquecimento olfativo mínimo, né, porque eles usavam um óleo só à noite, né,
cada noite, né, administrado à noite, é suficiente para induzir uma melhora na cognição e na função neural, né? Então, a gente melhora o funcionamento do sistema nervoso e da cognição automaticamente, mesmo usando um único óleo, né? Entendendo conceitos, o fascículo uncinado esquerdo é importante no trato, né, de associação da substância branca do cérebro, que conecta regiões do lóbulo temporal, como polo temporal e giro temporal superior, com áreas do lóbulo frontal e com área do órbito frontal. O fascículo uncinado esquerdo está envolvido em funções como processo de linguagem, memória, emoções e tem sido associado a algumas condições psiquiátricas, né? Quer dizer, se eu tenho uma deformação desse fascículo uncinado esquerdo, né, eu vou ter, inclusive, condições aí patológicas, né, psiquiátricas relacionadas. E quando melhorou ele, melhorou o quê? A linguagem. Então, a gente pode ver, por exemplo, a pessoa fica mais rica, né, aprende palavras diferentes, vai usar palavras diferentes, né, memória, emoções, né, e tem sido aí associado a essas condições patológicas, né. Conclusão do estudo, então, o enriquecimento olfativo mínimo, né, a administração de um óleo essencial por noite, né, administrado à noite, produz melhorias tanto no funcionamento cognitivo quanto neural. Assim, o enriquecimento olfativo pode proporcionar um caminho eficaz e de baixo esforço para a melhoria da saúde cerebral. Olha que coisa interessante, né? Aí vem alguns comentários que eu fui tecendo, né, a partir da leitura do estudo, né? Depois, se vocês quiserem, eu vou mandar para vocês o estudo completo. Vocês vão ficar abismados com a leitura desse estudo. É muito lindo, é maravilhoso, né? Então, leiam depois o estudo completo, né? Um erro do estudo, né, foi não citar os nomes científicos das espécies utilizadas. Então, quando a gente vai fazer um estudo científico, é extremamente importante que a gente coloque o nome científico dos óleos essenciais citados, né? Sobre o enriquecimento, né? Ele vai falar, o enriquecimento ambiental tem sido estudado há muito tempo em ratos e camundongos. Quer dizer, você já descobriu, né, que a estimulação dos ratos e camundongos, enriquecendo o ambiente, ele melhora a função cerebral. Sobre o enriquecimento estimula a neuroplasticidade. Olha aí a palavrinha que eu falei para vocês, né? O que é essa neuroplasticidade que entrou depois, né? É quando a gente tem uma mudança neurológica, né? Quer dizer, faz uma reconfiguração no sistema nervoso central. A gente tem alguns neurônios que fazem uma função que não era deles, né? A gente tem alguns neurônios, né, que emitem alguns dendritos, eles fazem outras conexões com outros neurônios. Isso é sempre quando a gente pensa em estimulação, essa resposta, né? Que melhora, né, seus sintomas neurológicos semelhantes aos humanos, em mais de 2 dúzias de modelos animais de distúrbios neurológicos humanos. Sobre enriquecimento olfativo, né? Baseado no estudo científico, enriquecimento olfativo é a exposição a odorantes diferentes utilizados num difusor de odorantes. Sobre os aromas. Então, vamos lá agora conhecer quem são esses aromas, né? No estudo em questão, foram usados 7 odorantes diferentes por semana. 1 por noite, durante 2 horas, utilizando o difusor de odorantes à noite. Os odorantes que foram usados são os óleos essenciais de rosa, laranja, eucalipto, limão, hortelã-pimenta, alecrim e lavanda. E, gente, é assim mesmo no estudo, não tem um nome científico, tem vários tipos de rosa, né? Gente, eu tive que escolher a rosa mais usada, né? Para a gente saber. Laranja, pode ser a laranja doce, pode ser a laranja amarga, qual tipo de laranja, né? O eucalipto, qual é o tipo de eucalipto? Eu sempre usei aí as referências dos mais utilizados. Sobre a rosa damascena, possui 60% de alcoóis terpênicos, né? O citronelol, o geraniol, o nerol e o linalol. Aqui, gente, nós temos 4 substâncias que tratam ansiedade e depressão. Então, eu tenho substâncias que justifiquem o uso da rosa damascena na questão da memória, na questão do sistema nervoso central, porque são 4 substâncias principais relacionadas ao sistema nervoso. Todas elas são importantes. Citrocinensis, que é a laranja doce, né, possui terpenos, 80% de limoneno. A gente sabe que o limoneno, ele age sobre ansiedade, sobre depressão, e ele age sobre o sistema nervoso central. A gente tem uma série de efeitos e ações dessa substância. O eucalipto, né, então o eucalipto glóbulos possui óxido terpênico, né, 75% a 80%. De quem?
1,8-cineol, ou também chamado de eucaliptol. Quando o Paulinho fala, tem que tomar muito cuidado com essa substância, porque a gente tem uma grande quantidade dela dentro do eucalipto, dentro dos eucaliptos em geral, e dentro do alecrim. Então, a gente tem vários óleos essenciais que têm essa substância. E dá para ver por quê, né? Porque a gente tem uma grande quantidade dessa concentração dessa substância. O limão verdadeiro é o Citrus limon, é o limão siciliano. Ele possui terpenos de 60% a 80%. Qual que é a substância predominante? O limoneno e o terpineno. A gente sabe que o limoneno tem ação antidepressiva, ansiolítica, e o terpineno também tem ação ansiolítica. Sobre o hortelã-pimenta, a menta pipirita, né? Então, a gente possui alcoóis terpênicos de 40% a 50%, que é o mentol. E cetonas terpênicas, a gente tem aí de 30% a 60% de mentona. E a gente sabe que essas duas substâncias agem no sistema nervoso central. Então, sobre o alecrim, né? Rosmarinus officinale, possui vários quimiotipos, né? No quimiotipo cânfora, ele tem lá terpenos, 35%, de pinenos e canfeno. A gente sabe que os pinenos têm ação aonde? No sistema nervoso central. Óxidos terpênicos, 30%, de 1,8-cineol. Mas, Gilson, até no alecrim? Até no alecrim. Cetonas terpênicas, 30%, de cânfora. E a gente sabe que a cânfora estimula muito o sistema nervoso central. Por isso que a gente não toma alecrim, não usa alecrim à noite, porque senão pode prejudicar o sistema nervoso central, estimulando, né? A gente não vai dormir. Sobre a lavândula angustifolia, alcoóis terpênicos, de 35% a 50%, em especial do linalol. E ésteres terpênicos, 45% a 55%, em especial do acetato de linalila. Essas duas substâncias, linalol e acetato de linalila, são substâncias importantes para o funcionamento do sistema nervoso central. A gente tem atuação tanto sobre depressão quanto sobre a ansiedade. A rosa e o sistema nervoso central. O que eu fiz, né? Só para a gente entender um pouco agora a lógica, tá, gente? Esses aromas foram usados para ter um enriquecimento olfativo. Agora eu quero saber dos estudos, né? Qual a atuação sobre o sistema nervoso central. Então eu escolhi alguns estudos para a gente visualizar essa atuação sobre o sistema nervoso central, justificando que a gente tem tanto a estimulação quanto a ação dessas substâncias no sistema nervoso central. Então, vamos lá, um estudo de 22, da rosa. Embora a aromaterapia, né, como contexto, né, da rosa damascena, possa reduzir a ansiedade e melhorar a qualidade do sono em diferentes condições, nenhum estudo abordou seus efeitos entre profissionais de centro cirúrgico. Então, aqui, o estudo foi em cima de pessoas que trabalhavam em centro cirúrgico. Pressuposto do estudo, então, a alta carga do trabalho entre os profissionais de centro cirúrgico iraniano, que é um estudo do Irã, né, durante a pandemia de Covid-19, pode causar ansiedade e afetar a qualidade do sono. E aqui eu estou dizendo assim, a ansiedade e qualidade de sono afeta a memória? Com certeza, a gente não tem estudos, a gente não tem uma prova disso, mas a gente sabe que tem repercussão, né? Objetivo do estudo, então, avaliar os efeitos da aromaterapia com rosa damascena na ansiedade, estado e na qualidade de sono entre a população de profissionais de centro cirúrgico iraniano durante a pandemia de Covid-19. Dados do estudo, ensaio clínico randomizado, vamos lá. Ensaio clínico, eu peguei lá algumas pessoas com problema, né? Randomizado, eu sorteei. Quem vai fazer o quê, né? Vai usar o quê, né? Foi sorteado. Não cego, quer dizer, as pessoas sabiam que estavam usando, né? Controlado por grupos paralelos, né? 80 funcionários de centro cirúrgico, 2 grupos, né? Um grupo da rosa damascena e o placebo, né? Que usou aí o óleo de parafina, né? A intervenção, né? Na primeira semana de aromaterapia, os participantes inalaram 2 gotas de óleo de rosa damascena ou óleo de parafina por 10 minutos no início do turno da manhã. Então, aí durante a gente teve 2 gotas, né? Durante 10 minutos, né? No primeiro turno, né? Na primeira sessão aí de aromaterapia. Em seguida, elas prenderam, né? Um guardanapo de pano absorvente, né, impregnado com 5 gotas dos produtos na lateral do travesseiro, por 30 minutos consecutivos, né? Então, iam dormir, colocavam lá o paninho impregnado de aroma, né? O inventário de ansiedade do estado Spielberg, né, sai. Aqui a gente tem, o que é isso, Gilson? Isso é uma escala de medição de ansiedade e um índice de qualidade de sono de Pittsburgh, né, que é uma escala, né, de medição do sono, né? Então, foram concluídos antes da alocação aleatória, que é chamada T1, né? Então, antes, né, no 31º dia, né, do estudo, né, porque foi 30 dias de estudo, né, então fez logo depois do estudo, 3, né,
E, além disso, essa escala de ansiedade foi concluída, né, 90 minutos após o término da primeira sessão de aromoterapia. Então, eles escolheram lá, antes, fez a primeira sessão, colhe de novo, né, e compara depois do estudo, né, um dia depois do estudo. Resultados do estudo, então, alterações médias na pontuação da SAI, né, dessa escala de ansiedade, foram significativas em comparação T1, e tanto em T2 quanto em T3. O que ele está dizendo? Eu peguei aqui a pessoa antes, logo após a primeira sessão e logo depois do tratamento. As 3 escalas, as 3 vezes, deu diferença importante, né? Quer dizer, eu mesmo, né, me modifiquei do primeiro atendimento para o segundo, né, e do terceiro momento, que foi no final do estudo, né, em favor aí da Rosa Damasceno. Da mesma forma, a alteração média da pontuação aí da qualidade de vida foi significativa em comparação T1 e T3, antes do início e após o início, em favor aí do grupo da Rosa Damasceno. Então, conclusão, a Rosa Damasceno pode ser eficaz na redução da ansiedade e estado e na melhoria de qualidade de sono de profissionais de centro cirúrgico. Estudos adicionais são necessários para determinar a generalização dos achados, né? Quer dizer, será que tem implicações maiores do que só sono e ansiedade? Quase com certeza, né? A gente não pode afirmar, né? Mas a gente sabe que tem implicações maiores, né? Aí vem um sinérgico antidepressivo, né? Olha que coisa interessante. A atuação, lembra que a ansiedade está ligada à perda de olfato. Olha que coisa interessante, né? Então, esses óleos essenciais tratam a ansiedade. A lavândula angustifólia, a laranja doce, a Citrus sinensis, e a bergamota, que é a Citrus bergamia. Aqui, no estudo, ele fala dos nomes científicos. É isso que é a crítica, às vezes, em relação a alguns estudos, né? A depressão geriátrica, né, quer dizer, na terceira idade, né, é um grande problema de saúde pública na China. Não é só na China, no Brasil também, né, na Europa também. O objetivo do estudo, comparar os efeitos da intervenção e do acompanhamento da massagem aromoterápica e da inalação sobre os sintomas de depressão em idosos, né, residentes na comunidade, após uma intervenção de 8 semanas. Então, aqui, um grupo de inalação e um grupo de massagem, né? Então, massagem aromoterápica, né? Dados do estudo, ensaio clínico, prospectivo, né? Estou explorando para ver quais são os resultados disso, né? Randomizado, foi sorteado e controlado. Foram 60 idosos com idade igual ou superior a 60 anos, né? E sintomas de depressão. 20 participantes em cada grupo, porque tem um grupo controle também, né? O grupo de massagem aromoterápica, né, recebeu 30 minutos de massagem aromoterápica com 5 ml de óleo, né? 2 vezes por semana durante 8 semanas. O óleo continha 50 micro-ml, né? Uma gota, né, de óleos essenciais compostos de lavândula angustifólia, Citrus sinensis e Citrus bergamia, na proporção 2 partes de lavanda, 1 de laranja doce e 1 de bergamota, diluídos em óleo de amêndoa doce, né, uma concentração a 1%. Então, eles fizeram, por exemplo, teve lá uma concentração, a distribuição, 20 gotas de lavanda, 10 gotas de laranja doce e 10 gotas de bergamota. E eu faço uma diluição a 1%. O que é isso, Gilson, 1%? Se eu pego óleo de amêndoa, 100 ml, eu pingo 20 gotas dessa diluição aí que eu falei para vocês, né? Esse foi o óleo da massagem, né? O grupo da inalação aromoterápica, né, recebeu 30 minutos de inalação nasal de 50 microlitros, né? Quer dizer, uma gota, né, do óleo essencial, composto e misturado de 10 ml, né? De água purificada 2 vezes por semana durante 8 semanas. Não era todo dia, né? A intervenção, né? O grupo controle não recebeu nenhuma intervenção, ficaram só assistindo, né? Controle do estudo, então usaram essa escala de depressão geriátrica, short form, né? E o questionário de saúde de pacientes 9, né? Foram usados, né, para avaliação de pré-teste, quer dizer, antes da pesquisa, né? Pós-teste, né? Acompanhamento de 6 e 10 semanas em todos os grupos, né? Lembra que foi 8 semanas de tratamento, ficaram mais 2 semanas acompanhando, né? Controle do estudo, então, a concentração de 5-hidroxitriptamina. O que é, Gilson, 5-hidroxitriptamina? É serotonina, foi avaliada no pré-teste e no pós-teste, né? Resultados, então, após a intervenção, os grupos de massagem com aromoterapia e inalação apresentaram aí essas 2 escalas significativamente menores do que os participantes do grupo controle. Quer dizer, melhoraram bastante, né? Reduziu aí a depressão, né?
Em comparação com o pré-teste, os scores aí dessas duas escalas, né, para sintomas depressivos, em ambos os grupos experimentais, permaneceram menores, né, nos acompanhamentos pós-teste, 8 semanas, 6 semanas, 14 semanas e 10 semanas, né, então 18 semanas. Então, eles foram além, né, de 2 semanas depois do estudo, né, então 8 semanas era o estudo, né, eles fizeram várias avaliações e todas elas foram significativas, né, quer dizer, mesmo depois do término do estudo, continuou o efeito, né. As concentrações da serotonina, da 5-hidroxitriptamina, pós-teste, nos grupos de massagem com aromaterapia e inalação, aumentaram em relação aos valores pré-teste. Então, aumentou a serotonina, por isso que trata a depressão, né? Conclusão do estudo, tanto a massagem com aromaterapia quanto a inalação de aromaterapia pode ter implicações importantes na intervenção da depressão em adultos mais velhos. Laranja em dor e ansiedade. Então, aqui é um estudo brasileiro, por isso que eu escolhi e por isso que ele tem uma publicação deste ano, inclusive, né? Contexto do estudo, é necessário melhorar a qualidade do parto vaginal de forma humanizada e não invasiva, contribuindo aí para a dor e a ansiedade durante o trabalho de parto. Pressuposto do estudo, então, as práticas integrativas e complementares, como a aromaterapia, têm sido uma ferramenta importante para o manejo do parto natural. O objetivo do estudo foi avaliar os efeitos do aroma de citros sinenses da laranja doce na dor e na ansiedade durante o trabalho de parto. Foi um ensaio clínico randomizado, simples, cego, né, com gestantes, realizado né, em uma cidade do Nordeste brasileiro. 42 gestantes, divididas em grupos experimental, com inalação de 250 micro-ml, né, de óleo essencial de citros sinenses. Gilson, quanto que era mesmo? 50 micro-ml, né? Era uma gota. Aqui a gente está falando de inalação de 5 gotas do óleo essencial de citros sinenses. Ou placebo, com 250 micro-ml de água destilada, né? Controles do estudo, avaliação da intensidade da dor, por medida da escala visual analógica, ansiedade, parâmetros fisiológicos e frequência cardíaca fetal. Eles foram medir até mensurar a frequência cardíaca fetal. Resultados do estudo, a aromaterapia reduziu significativamente a intensidade da dor ao longo do tempo, especialmente em gestantes em estágio 1 de dilatação em primíperas, né? Quer dizer, mulheres que estavam gestando, né? Estavam parindo a primeira vez, né? Além disso, a inalação do óleo essencial também reduziu a ansiedade, apresentando correlações positivas significativas com a intensidade da dor. Então, reduziu a ansiedade e reduziu a dor. A exposição ao aroma da laranja também reduziu a pressão arterial média, a frequência cardíaca, a frequência respiratória das gestantes e a frequência cardíaca fetal. Olha que coisa interessante, né? Ação farmacológica. Os compostos ativos presentes no óleo essencial utilizado, especialmente o limoneno, são capazes de modular sistemas de neurotransmissão, quer dizer, age sobre os neurotransmissores, né, associados à dor e à ansiedade, sendo eficazes na redução desses sintomas durante o trabalho de parto. Conclusão, os pesquisadores demonstraram que o óleo essencial de citros sinenses reduz a dor e a ansiedade durante o trabalho de parto, indicando o potencial desse tipo de intervenção e sua possível aplicabilidade em boas práticas laboratoriais. Agora, uso para memória, o estudo de 2003. Esse estudo foi desenvolvido para avaliar o impacto olfativo dos óleos essenciais de lavanda, lavandula angustifolia, e alecrim, rosmarinus officinalis, no desempenho cognitivo e no humor em voluntários saudáveis. Aqui a gente vai ter o quê? Uma experimentação bem interessante. Lavanda calmante, o alecrim estimulante. O que vai dar de resultado? Dados do estudo, ensaio clínico, randomizado e controlado. 144 participantes divididos em 3 grupos. O grupo da lavanda, o grupo do alecrim e o grupo controle. A análise, né, do desempenho revelou que a lavanda produziu um decréscimo significativo no desempenho da memória de trabalho. Então, aqui, a gente não vai ficar inalando lavanda antes do trabalho, porque a gente vai se ferrar, porque vai declinar, você vai ficar sonolento, você vai ficar lerdo, né? E prejudicou os tempos de reação para tarefas baseadas em memória. E atenção, em comparação aos controles. Então, a inalação da lavanda deve ser feita à noite, não durante o trabalho, né? Em contraste, o alecrim produziu uma melhora significativa no desempenho em termos de qualidade geral da memória e fatores secundários de memória, mas também produziu uma redução na velocidade da memória em comparação com os controles. Quer dizer, no início foi mais estimulado, depois com o tempo vai cansando. Em relação ao humor, as comparações da mudança nas avaliações entre o início do estudo e o pós-teste revelaram que
após a conclusão da bateria de avaliação cognitiva, tanto o grupo controle quanto o grupo de lavanda estavam significativamente menos alerta, ficaram entediados, né, do que o grupo do alecrim, que ficou mais esperto. No entanto, o grupo controle estava significativamente menos satisfeito do que os grupos de alecrim e lavanda. Ele falou assim, o que a gente fez aqui? Porcaria nenhuma, né? E lavanda falou assim, a gente fica bem aqui, né? Conclusão do estudo, esses achados indicam que as propriedades olfativas desses óleos essenciais podem produzir efeitos objetivos no desempenho cognitivo, bem como efeitos subjetivos no humor. Então, melhora a cognição e ajuda, né, na questão do humor. Uso em Alzheimer. Aqui um estudo bem interessante sobre Alzheimer, 2009. Alecrim e limão pela manhã e de lavanda e laranja à noite. Olha que coisa interessante, né? Eu pego lá um limão, que não tem tanto ação calmante, mas tem uma ação antidepressiva, né? Bem mais significativa do que a ação ansiolítica, né? Junto com o alecrim. E a lavanda junto com a laranja à noite, né? Para a gente produzir melhor sono, né? Recentemente, a importância das terapias não farmacológicas para a demência ganhou destaque. O objetivo do estudo foi examinar os efeitos curativos da aromaterapia na demência em idosos, né? Entre os quais, uns com doença de Alzheimer. Ensaio clínico controlado. 28 idosos, 17 dos quais com doença de Alzheimer. Então, mais da metade tinham Alzheimer. Após o período de controle de 28 dias, o que fizeram, Gilson? Acompanharam esses idosos durante 28 dias antes de usar a aromaterapia. A aromaterapia foi realizada ao longo de 28 dias seguintes, com um período de wash-out, né, de 28 dias. Quer dizer, estudaram os idosos sem intervenção nenhuma, 28 dias de aromaterapia e outro acompanhamento, né, onde parou a aromaterapia por 28 dias. A aromaterapia consistiu no uso de óleos essenciais de alecrim e limão pela manhã e de lavanda e laranja à noite. Todos os pacientes apresentaram melhora significativa na orientação pessoal relacionada à função cognitiva após a terapia. Olha que interessante, né? Todo mundo recebeu o tratamento, né? E todos eles melhoraram. Inclusive os do Alzheimer, né? Em particular, os pacientes com doença de Alzheimer apresentaram melhora significativa nos scores totais. Os resultados do score de Zarit, né, não mostraram alterações significativas, sugerindo que os cuidadores não tiveram efeito na melhora dos scores dos pacientes observados nos estudos dos outros testes. Quer dizer, você não vai se beneficiar por tabela, né? Você vai ter que passar pela terapia. Segurança de uso, os resultados dos exames laboratoriais de rotina não mostraram alterações significativas, sugerindo que não houve efeitos colaterais associados ao uso da aromaterapia. Conclusão, os pesquisadores concluíram que constataram que a aromaterapia é uma terapia não farmacológica eficaz para a demência. A aromaterapia pode ter algum potencial para melhorar a função cognitiva, especialmente em pacientes com doença de Alzheimer. Menta e a memória. Contexto do estudo, então, extratos de vários membros da subfamília Nepetoideae, rica em monoterpenos, por exemplo, limoneno é monoterpeno. Lamiaceae, a gente tem aí, por exemplo, a sálvia, né, a melissa, né, incluindo aqueles do gênero, né, rosmarinos, inclusive, evidenciaram efeitos cognitivos e de humor em humanos, né, que estão potencialmente relacionados aos seus efeitos na neurotransmissão colinérgica e GABAérgica. Gilson, o que é isso? A acetilcolina é colinérgica. A acetilcolina é o neurotransmissor da memória recente. Pessoas com Alzheimer caem muito a acetilcolina. GABAérgica, né, o GABA é o principal inibidor do sistema nervoso central. Pressuposto do estudo, então, até o momento, apesar das promissoras propriedades in vitro, os efeitos cognitivos de humor das espécies intimamente relacionadas, menta espicata, hortelã verde, né? E menta pipirita, menta espicata é hortelã, tá, gente? Hortelã-pimenta permanecem inexplorados. Então, o objetivo do estudo foi avaliar os efeitos cognitivos de humor humanos, né? Do óleo essencial de menta espicata e pipirita, com as propriedades in vitro mais promissoras, né? E relevantes para o cérebro, de acordo com a triagem in vitro pré-teste. Dados do estudo, foi um ensaio clínico, duplo cego, controlado por placebo e cruzado. Gilson, explica o que é duplo cego. Quem usou e quem passou esse óleo essencial não sabia que estava sendo usado. Controlado por placebo, quer dizer, alguma coisa que não tem nada, né? Cruzado, você faz um tempo, né, de
do placebo, depois você usa o óleo essencial, ou vice-versa, isso que é cruzado. 24 participantes, com idade média entre 25,2 anos, uso do óleo essencial de menta pipirita em dose única, né? Dose 50 micro-ml, né? Então, a gente tem microlitro, né? Então, uma gota e 2 gotas, né, de óleo essencial encapsulado. Então, aqui foi ingestão do óleo de menta, né? O óleo essencial de hortelã-pimenta se liga ao receptor nicotínico, aonde se liga a nicotina, né? É um calmante, e o GABA-A, né? E possui propriedades inibitórias da acetilcolinesterase. Gilson, quem é essa filha da mãe dessa enzima chamada acetilcolinesterase? É ela que destrói a acetilcolina, que é o neurotransmissor da memória recente, que aumentaram o influxo de cálcio em modelo neural de células daqui, né? Controle do estudo, então o funcionamento psicológico foi avaliado com escala de humor e uma série de tarefas padronizadas, cognitivamente exigentes, né? Antes da dose, 1, 3 e 6 horas após a dose. Então, uma série de exercícios, né? A dose mais alta, 100 micro-ml, né? Desculpa, microlitro, né? De óleos essenciais, melhorou o desempenho da tarefa cognitivamente exigente de processo rápido de informação visual. Então, aqui 2 gotas de menta fez com que melhorou, né, a tarefa cognitiva, né? 1 hora e 3 horas após a dose. E ambas as doses atenuaram a fadiga e melhoraram o desempenho da tarefa de subtração, uma série de 3 segundos, 3 horas após a dose. Conclusão, óleo essencial de menta pipirita, né, com altos níveis de mentol e mentona, propriedades inibitórias colinérgicas, né? Quer dizer, inibiu a acetilcolina, reguladoras de cálcio, né? Quando a gente tem aí relaxamento de canais de cálcio, a gente tem um relaxamento, né? E ligação de receptores GABA, né? Que é inibição, né, do sistema nervoso central, e nicotínicos in vitro, modulou beneficamente o desempenho em tarefas cognitivas exigentes e atenuou o aumento da fadiga mental associado ao desempenho em tarefas cognitivas prolongadas em adultos saudáveis. A gente que organizou, a gente tem todos os estudos científicos. Aqui, se vocês quiserem, né, depois eu posso até mandar para vocês o link, né? Esse U aqui, Cíntia, né? É ele que é um estudo dos Estados Unidos, 2023, foi ele que melhorou, né, a parte lá da memória em 223%, 26%, né? Aqui vocês têm o DOI, né, se vocês quiserem pesquisar, né, a partir do DOI, vocês conseguem baixar o estudo completo.